Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que parece simples, mas é super profundo: as diferentes maneiras de rezar. Afinal, a oração é um diálogo com Deus, e como toda conversa, existem várias formas de acontecer. Mas quantas exatamente? E a resposta para essa pergunta, olha só, pode até surpreender, é que sim, as formas de orar podem ser, de certa forma, infinitas. É só a gente pensar em como nos comunicamos no dia a dia. A maneira como a gente fala com Deus também pode ser super variada e pessoal. Para a gente entender isso na prática, pensa só. A oração pode ser como aquele bate-papo rápido com um amigo, sabe? Ou então pode ser algo mais profundo, tipo uma conversa séria. Tudo vai depender do momento, da nossa necessidade, do tempo que a gente tem e, claro, da nossa intimidade. Mas mesmo com essa variedade toda, a nossa fonte de hoje agrupa todas essas formas em duas categorias principais. Vamos dar uma olhada em quais são elas. E aqui estão elas: a oração vocal e a oração mental. O mais importante é entender que não é uma coisa contra a outra, sabe? Não são opostos. São, na verdade, duas modalidades da mesma realidade, duas formas diferentes da gente se conectar. Então, vamos começar falando da oração vocal. Ela é descrita como a base de tudo, sabe? Um fundamento indispensável na vida cristã, algo sólido e que está ao alcance de todo mundo. Bom, a oração vocal o nome já diz tudo, né? É aquela que a gente faz usando palavras, muitas vezes com aquelas fórmulas que a gente aprende desde pequeno, como o Pai Nosso ou a Ave Maria. É o jeito mais simples e direto de começar esse diálogo. E olha que legal essa comparação que a nossa fonte faz. É genial. A oração vocal é como um sanduíche. É uma analogia com um toque de humor, mas muito verdadeira. Assim como um sanduíche, você não precisa de prato, de talher, você pode consumir em qualquer lugar, a qualquer hora. É prática. Mas atenção, porque a nossa fonte também aponta dois perigos aqui. O primeiro é a gente achar que esse tipo de oração é de segunda categoria, menos importante. Isso tira toda a força dela. E o segundo perigo é se apoiar só nisso, só nas fórmulas, e acabar esquecendo de ter aquela conversa espontânea, do coração, sabe? Isso pode limitar o nosso relacionamento. E para deixar isso bem claro, tem uma frase de Santa Teresa que é assim, impactante. Ela diz que se a gente só mexe os lábios, sem pensar, sem sentir o que está falando, isso não é oração. O que importa mesmo é a intenção. É colocar a mente e o coração naquilo. Ok, agora que a gente entendeu a oração vocal, vamos para a segunda grande modalidade que nos leva para um lugar mais interno. Estamos falando da oração mental, um diálogo que acontece com a mente e o coração. Basicamente, a oração mental é aquela que rola dentro da nossa cabeça, sem a gente precisar falar nada. É um caminho que tem diferentes níveis de profundidade, que vai da meditação até a contemplação, como a gente vai ver. E aqui tem um ponto super importante que a nossa fonte faz questão de deixar claro. Oração mental não é a mesma coisa que yoga, tai chi ou meditação transcendental. Essas práticas podem ser ótimas para relaxar, para a higiene mental, como diz o texto, mas são coisas diferentes. Uma coisa é a técnica de relaxamento, outra é um diálogo. E dentro dessa oração mental, existem dois, digamos, níveis. O primeiro é a meditação, que é um processo mais ativo. Você pega um texto, uma ideia e fica pensando naquilo, se questionando, trazendo para a sua vida. Já a contemplação é mais de receber. É um estado de silêncio, de escuta. E tem uma frase do Santo Curadars que, nossa, resume isso de um jeito perfeito, que é: eu olho para ele e ele olha para mim. Simples assim. É essa conexão, esse olhar de fé, um momento de silêncio em que não precisa dizer nada, só estar ali. Bom, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa. Vamos juntar tudo isso e focar no que é de fato o mais importante, o verdadeiro coração de qualquer tipo de oração. E a mensagem principal, o coração de tudo, é esta. No fim das contas, a oração é uma conversa entre amigos que se amam muito. Não importa se é vocal ou mental, com muitas palavras ou no silêncio. O que importa, a base de tudo, é o relacionamento. Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal. Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.